O reavivamento de que precisamos. Capítulo 3. Angústia pelas almas. Em Isaías, capítulo 64, versículo 8, lemos essas palavras: Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Essas palavras dão ideia da realidade mais fundamental no trabalho de Deus. Perguntamos logo de início se é possível uma criança vir ao mundo por parto natural, sem que a mãe experimente dores. Não, sem o trabalho de parto não pode haver nascimento natural. Não obstante, no reino espiritual, há muitos que esperam o que não é possível. Meus amados irmãos, nada, absolutamente nada, menos que um sofrimento comparável de um parto, pode-se esperar para que haja o nascimento dos filhos espirituais. Finney, por exemplo, conta-nos que quando intercedia junto a Deus em favor de uma alma perdida, sua agonia era tão grande que não podia articular uma palavra, tendo que expressar seu pedido gemendo e chorando. Esse é o verdadeiro trabalho. Podemos fazer tudo por uma criança que está prestes a asfixiar e nada por uma alma que perece? Não é difícil chorar quando vimos um pequenino que vai definhando e desaparecendo a quem vemos pela última vez. Nesses casos, a nossa angústia é espontânea. Não é difícil que a agonia se apodere de nós, a contemplarmos um caixão contendo o corpo daquele pequeno ente que era tudo quanto amávamos, que agora vai ser arrancado de nosso lar. Não! Nesses momentos as lágrimas são as coisas mais naturais do mundo. Entretanto, sabermos e compreendermos que as almas eternas e preciosas estão perecendo do nosso redor, a caminho das trevas e do desespero, pedindo para sempre, e não sentirmos angústia, não derramarmos lágrimas, não sofremos com isso, e não é abominável? Como é pouco o que conhecemos da compaixão de Jesus? Deus pode conceder-nos essa forma de sensibilidade, e se não a termos, a culpa é nossa. Como vos lembrais, Jacó lutou até prevalecer, e no entanto, quem é que está fazendo como ele em nossos dias? Quem é que está agonizando em oração? Quantos, mesmo entre os nossos guias cristãos mais espirituais, estão contentes por gastarem meia hora do dia sobre seus joelhos, orgulhando-se do tempo que consagram a Deus? Sim, esperamos resultados incomuns, e os resultados incomuns são inteiramente possíveis. Sinais e prodígios poderão seguir-se, porém, somente por meio de esforços incomuns no reino espiritual. Intercessão agonizante e contínua em favor de almas, nada menos que horas seguidas de súplicas, dias e noites de oração ininterrupta, poderá dar resultado. Portanto, cingi-vos e levantai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai, vestidos de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a liberação cortadas foram da casa de vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel capítulo 1, versículo 13 e 14. Assim, Joel sabia o segredo. Coloquemos então tudo de lado e clamemo-nos o Senhor. Nas biografias dos nossos antepassados, que eram muito mais eficientes do que nós em ganhar almas, lê-se que eles costumavam orar secretamente durante horas. E assim surge a pergunta: será que nós conseguiremos os mesmos resultados sem seguir o seu exemplo? Se for possível, então, provemos ao mundo que encontramos o método melhor. Mas se for impossível, então, em nome de Deus, principiemo-nos a imitar aquele que pela fé e pela consciência obtiveram as promessas. Nossos antepassados choravam, oravam e sentiam angústia diante do Senhor, suplicando que os pecadores fossem salvos. Nossos antepassados choravam, oravam e sentiam agonia diante do Senhor, suplicando que os pecadores fossem salvos, e não descansavam enquanto estes não fossem tocados pela espada da palavra de Deus. Era esse o segredo do seu êxito portentuoso. Quando as coisas esmoreciam e não progrediam,
Eles lutavam em oração enquanto Deus não derramasse o seu espírito sobre o povo e os pecadores não se convertessem. Trecho do livro Para Aqueles que Buscam. Todos os homens de Deus tornavam-se homens poderosos na oração. Dizem-nos que, na China, o Sul nunca se levantou sem encontrar Hudson e Taylor sobre os joelhos, em oração. Não é se admirar que a missão do interior da China tenha sido tão admiravelmente usado por Deus. A conversão é a operação do Espírito Santo, e a oração é a força que garante essa operação. As almas não são salvas pelos homens, mas por Deus, e uma vez que Deus atua em resposta à oração, não podemos deixar de seguir o plano divino. A oração põe em movimento o braço que move o mundo. A oração que prevalece não é fácil. Só aqueles que lutam contra as forças das trevas sabem como é difícil. Paulo diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Também é Paulo que declara que quando o Espírito Santo intercede por nós, ele o faz com gemidos inexprimíveis, em Romanos capítulo 8, versículo 26. Como são poucos os que encontram o tempo para orar, há tempo para tudo o mais, tempo para dormir e comer, tempo para ler o jornal e a novela, tempo para visitar amigos, tempo para tudo o que há debaixo do sol. Só não há tempo para orar, o mais importante de todas as coisas, o único esforço que é essencial na vida. Consideremos-nos o caso de Susanna Wesley que, apesar de ter 19 filhos, encontrava tempo para se fechar em seu quarto durante 1 hora inteira de oração, diariamente ficando a sós com Deus. Afirmo-vos, meus irmãos, que não é tanto questão de se arranjar tempo, como é de fazer o tempo. Se nós quisermos, faremos o tempo que for necessário e preciso. Os apóstolos consideravam esse assunto tão importante que não organizavam horário para essa atividade. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. Contudo, como são numerosos os ministros sobrecarregados com o lado financeiro do trabalho, como é grande o número de oficiais na igreja que deixam tal encargo aos ministros, não admira que, nos tempos que correm, o trabalho espiritual seja tão insuficiente. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Eis o que está registrado a respeito do Filho de Deus. Se era preciso que ele fizesse isso, quanto mais nós, consideremos bem, passou a noite em oração. Quantas vezes seria possível dizer-se a mesma coisa a nosso respeito? Daí a sua força, daí a nossa fraqueza. Com que frequência os profetas do passado insistem sobre a vida de oração? Ouçamos Isaías quando exclamou: Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio entre vós, nem estejai em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Isaías capítulo 64, versículos 6 e 7. Chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: Onde está o seu Deus? Joel capítulo 1, versículo 17. E eles não se limitavam a insistir sobre a oração, mas eles mesmos oravam. Daniel diz: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei. Daniel capítulo 9, versículo 3 e 4. Esdras também manejou a mesma arma poderosa em todas as ocasiões difíceis. E me pus de joelhos, diz ele, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Esdras capítulo 9, versículo 5. Segue-se então a sua oração mais notável. Neemias empregava o mesmo método, e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me-ei e chorei. Disse ele: E lamentei por alguns dias,
estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 1, versículo 4. Tal era também a prática da igreja primitiva. Quando Pedro estava na prisão, afirma-se que a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus, e muitos estavam reunidos e oravam. Agora, para concluir, vejamos o arquivo em que se registra a maneira como Deus tratou seus servos honrados, e ouçamos o que eles nos dizem sobre o segredo dos resultados. E oxalá que Ele também coloque sobre nós o mesmo fardo da oração e da súplica que Ele colocou sobre esses gigantes espirituais, concedendo-lhes tão grande trabalho. Toda a noite anterior do dia 21 de julho de 1960, John Livingstone a empregou orando, sendo designado para pregar o dia seguinte. Depois de ter falado durante 1h30, algumas gotas de chuva iam atrapalhando o povo, mas Livingstone lhe perguntou se já tinham algum abrigo para se refugiarem da tempestade da ira de Deus e continuou a pregar por mais 1 hora. Houve cerca de 500 sermões naquele lugar, do livro Livingstone de Shotts. Conheci um ministro que teve um reavivamento durante 14 invernos consecutivos. Eu não conseguia explicar como isso foi possível, até o dia em que vi um dos seus companheiros levantar-se numa reunião de oração e fazer uma confissão. Irmãos, disse ele, há muito tempo que tenho o hábito de orar os sábados à noite até a madrugada, pedindo a descida do Espírito sobre nós. E agora, irmãos, e ele começou a chorar, confesso que negligenciei esse esforço durante 2 ou 3 semanas. O segredo estava exposto. Aquele ministro tinha uma igreja que orava, Charles G. Finney. Oração eficiente, ou a que prevalece, é a oração que alcança as bênçãos procuradas. É aquela oração que de fato comove a Deus. A ideia da oração profícua é a oração que tem o efeito sobre seus objetivos. Charles G. Finney. Em certa cidade, durante muitos anos, não tinha havido reavivamento. A igreja estava quase extinta, a mocidade não era convertida e a desolação persistia inquebravelmente. No subúrbio da cidade vivia um velho ferreiro que gaguejava tanto ao falar que era penoso ouvi-lo. Numa sexta-feira, estando o trabalho só em sua oficina, seu pensamento ficou profundamente impressionado com o estado da igreja e dos impenitentes que a frequentavam. Sua agonia foi tão intensa que foi induzido a deixar o trabalho de lado, trancar a porta e gastar aquela tarde em oração. Ele prevaleceu e no dia seguinte, que era sábado, procurou o ministro. Desejo que este convocasse uma série de conferências. Depois de hesitar, o ministro concordou dizendo, contudo, que receava que não houvesse assistência. Ele marcou-a para a mesma noite numa casa particular. Ao anoitecer, a casa estava repleta. Durante algum tempo, todos ficavam silenciosos, mas não tardou que um pecador rompesse as lágrimas, pedindo que todos os que pudessem orar, orassem em seu favor. Seguindo-se outro, mais e outro ainda, até que percebeu que pessoas de diferentes partes da cidade estavam tomados por um senso profundo de convicção de seus pecados. E o mais notável de tudo era o fato de que todos eles indicarem que principiarem a se converter de seus pecados exatamente na hora em que o velho estava orando em sua oficina, seguindo-se um reavivamento poderoso. E assim prevaleceu esse velho que gaguejava e que como um príncipe desfrutava de grande poder vindo de Deus, Charles G. Finney. Hoje intercedi a Deus durante várias horas dentro da mata, tendo em vista a salvação de almas. Conheci o índice de que Ele mais dará. Sei que nessa noite eu as terei. Confio que a vossa será uma delas. Veio a noite e com ela um poder como nunca senti. Por toda a igreja havia pedidos de misericórdia em altas súplicas. Antes de terminar o sermão, eu e muitos outros ficavam de joelho para rogar que houvesse salvação. Um dos convertidos de T. Collins. Fui para o meu retiro solitário entre os rochedos e chorei muito enquanto pedia a Deus que me desse almas. T. Collins. Empreguei a sexta-feira jejuando, meditando e pedindo auxílio para o trabalho de domingo.
mais ou menos no meio do sermão, um homem gritou: "Diante disso, minha alma parece ter fugido. Caí sobre os meus joelhos em oração e não podia continuar a pregar por causa das súplicas e lágrimas que se ouviram por toda a capela." Continuamos intercedendo e houve salvação. T. Collins. Ele se entregou à oração. O local era representado ora pelas matas, ora pelas ruas ermas. Nesses exercícios, o tempo passava rapidamente. Nos lugares solitários ele parava para orar e o céu parecia vir a ele, de modo que as horas corriam sem que ele as percebesse. Fortaleceu pelo poder desses batismos, tornou-se ousado em apresentar a cruz e desejo de a carregar. Vida de T. Collins. Ao voltar para o meu quarto, sentia-me desfalecer com o peso de um grande fardo que estava em meu pensamento. Continuei lutando e gemendo em agonia, sem poder expressar a Deus com palavras aquilo que eu desejava. Gemer e derramar lágrimas era o que eu fazia. O Espírito lutava dentro de mim em gemidos inexprimíveis. Charles Finney. Propus que fizesse um concerto íntimo na oração, pedindo pelo reavivamento do trabalho de Deus, que orássemos ao amanhecer, ao meio-dia e ao anoitecer, em nossos quartos durante uma semana. Depois disso, devíamos reunir para vermos o que deveria ser feito. Não foi usado nenhum outro meio para o reavivamento do trabalho de Deus. O espírito de oração, porém, derramou-se poderosamente sobre os jovens convertidos. Antes de terminar a semana, soube que alguns deles, quando procuravam tomar parte nesse esforço de oração, perdiam completamente as forças, incapazes de ficar de pé, ao mesmo tempo que se manter ajoelhado em seus quartos, que alguns se prostravam sobre o solo e oravam com gemidos inexprimíveis em favor do derramamento do Espírito de Deus. O Espírito foi derramado e em menos de uma semana, todas as reuniões estavam repletas. Havia tanto interesse religioso como sempre houve em qualquer época de reavivamento. Charles Finney. Viu muitas vezes descer para o andar térreo pela manhã, depois de passar várias horas em oração, tendo os olhos tumefatos por ter chorado. Não tardava em se explicar dizendo: "Estou com o coração quebrantado. Sim, um infeliz, não por mim, mas por causa dos outros. Deus me concedeu uma visão de grande valor das almas preciosas. Eu não poderia viver enquanto não vir elas se salvam. Ó, dar-me almas ou eu morro." Vida de John Smith. Deus permitiu que eu agonizasse em oração, tendo eu ficado banhado em suor, apesar de estar na sombra exposto a um vento frio. Minha alma afastou-se muito deste mundo, pedindo em favor de multidões de almas. David Brainerd. Pelo meio da tarde, Deus permitiu que eu lutasse, intercedendo em favor de meus amigos, e, à noite daquele mesmo dia, o Senhor me visitou de modo maravilhoso enquanto eu orava. Penso que minha alma anteriormente nunca experimentara tanta agonia. Não sentia o menor constrangimento. Os tesouros da graça divina tinham se aberto e posto à minha disposição. Lutei em favor de meus amigos para a conquista das almas, em favor das multidões de almas que me pareciam tão pobres e em favor de muitas pessoas das mais diversas localidades, que eu pensava fossem filhos de Deus. Desde meia hora depois do meio-dia até o anoitecer, fui tomado por tão grande agonia que transpirei abundantemente. David Brainerd. Retirei-me para orar, esperando receber força do alto. Durante a oração sentir-me expressivamente elevado e minha alma tão transportada como nunca se lembro de ter sentido em minha vida. Meu estado era tão agonizante e eu suplicava com tanta insistência e anseio de alma que ao me levantar senti meus joelhos extremamente fracos e vencidos. Dificilmente conseguia andar, minhas articulações pareciam defeituosas, o corpo parecia dissolver-se. David Brainerd. A oração precisava levar nosso trabalho para adiante, assim como a pregação.
Aquele que não ora com todo o coração para o seu povo, não lhes pode pregar com o coração. Se não prevalecermos diante de Deus, rogando-lhe que lhes conceda o arrependimento e a fé, é pouco provável que prevalecemos perante Ele para que se arrependam e creiam. Paulo dá-nos com frequência esse exemplo, orando dia e noite em favor de seus ouvintes. Richard Braster. Diversos membros da igreja de Jonathan passavam a noite toda em oração antes dele pregar o sermão, memorável sermão intitulado Os Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. O Espírito Santo se derramou tão poderosamente e Deus manifestou sua santidade e majestade durante a pregação daquele sermão, de tal modo que os anciões lançavam seus braços ao redor das colunas da igreja, gritando: Salva-nos, Senhor, pois estamos escorregando para o inferno. Quase todas as noites havia tremor entre o povo, e eu ouvi cerca de 20 pessoas postas em liberdade. Creio que devia ser muito mais, porém não encontrei ainda os que lutavam contra Deus. Em 2 ou 3 lugares ouvimos exclamações pedindo por misericórdia, tendo alguns ficado em estado de profundo desespero. G. Brawell. Nos locais em que os resultados desejados não se seguiam ao seu ministério, ele passava dias e noite em oração quase constante, de joelhos, chorando e intercedendo perante Deus, especialmente deplorando a própria deficiência para o grande trabalho de salvar almas. Por vezes era literalmente tomado de agonia para que as almas nascessem, até ver Cristo magnificado na salvação daqueles em favor dos quais suplicava. Vida de John Smith. Se gastarmos várias horas em oração diária, a vez de ver grandes coisas, John Nelson estabeleceu a regra de se levantar cerca da meia-noite e ficar acordado até as 2 para orar e falar com Deus. Depois dormia até as 4, quando se levantava regularmente. Vida de John Nelson. Seja constante em estar em oração. Estudo, livros, eloquências, belos sermões não são nada sem oração. A oração traz o espírito, a vida, o poder. Memória sobre David Stoner. Acho necessário começar às 5 da manhã e orar em todas as ocasiões até 10 ou 11 da noite. G. Brawell. Mas será preciso irmos em busca daqueles homens de Deus e tão poderoso do passado? Será que hoje não existe alguém que peça a Deus para pôr o fardo sobre seus ombros? Será que nessa geração mesmo não conseguimos um reavivamento em resposta ao trabalho fiel e confiante da oração que prevalece? Seja esta, então, a nossa súplica. Ensina-nos, Senhor, como orar e não a orar.